Beleza? Senhor Henrique Figueiredo Moraes. Bom dia. Senhor Henrique, o senhor figura como vítima dos fatos que estão sendo abordados aqui, que bateu em 2016, 7 de setembro de 2016. O promotor de justiça, o Ministério Público, os promotores de justiça, iniciaram as perguntas para o senhor. Na sequência, o assistente de acusação, o advogado de defesa. No final, os jurados, se tivermos algumas outras perguntas complementares, a gente também as fará. Ok? Certo. E com relação às perguntas dos jurados, que caso as tenham, serão feitas por escrito, no final, e podem escrever nas perguntas caso as tenham, que no final eu recolho para fazer aqui junto com as minhas perguntas complementares. Tá bom? As perguntas por escrito dos jurados. Então, inicialmente, essa palavra do Ministério Público, José, Christian, mostra com Vossas Excelências. Bom dia, Henrique, mais uma vez. Inicialmente, Henrique, eu gostaria de te cumprimentar, lamentar, né, o ocorrido, e te perguntar se o senhor, antes do dia 7 de setembro de 2016, conhecia o Rafael. Bom dia. Antes do dia 7 de setembro, eu tive 2 contatos com o Rafael, né? Uma semana antes, ele tinha me perseguido. Antes, só me fala os 2 fatos, mas não precisa me contar cada um que eu vou te perguntar daqui a pouco. São esses 2 fatos que ele me perseguiu e 2 dias depois me mandou uma mensagem me ameaçando, me xingando. Os únicos contatos que o senhor teve com ele. Isso. Antes desse dia que o senhor disse que ele te perseguiu, o senhor sabia quem era Rafael? Eu sabia que ele era ex-namorado da Marcela, que era a minha acompanhante na época. Entendi. O senhor tinha quantos anos à época? Tinha 22. O senhor trabalhava, estudava? Eu estava no 4º período na faculdade de medicina. O senhor iniciou o relacionamento, o senhor já adiantou, com a Marcela. Isso. Eu gostaria de saber como que foi esse início. A gente se conheceu na faculdade. A faculdade é aqui em Belo Horizonte? Barbacena. Faculdade de Medicina de Barbacena. Eu já estava no 4º período e ela ingressou na faculdade e foi quando a gente se conheceu, né, nas festas de calorada, nas recepções para calouros, a gente se conheceu e começou um relacionamento a partir daí. E quanto tempo antes dos fatos, mais ou menos, isso ocorreu? Umas 2 a 3 semanas. A gente começou a sair, mas não tinha nada fixo, assim, ainda se envolvendo, não. Entendi. Quando que foi, então, o primeiro problema que o senhor teve com relação à Marcela? O fato relacionado ao Rafael, né? Sim. Foi uma semana antes, era se não me engano, sexta-feira, a gente foi ao Temaki, era um restaurante que existia em Belo Horizonte, hoje em dia já fechou. Quando a gente chegou no lugar, a gente viu alguns amigos do Rafael, que eu não conhecia também. Isso era por volta de que horas, Henrique? Só saber se era de dia, né? Da noite, por volta de 8 horas. Sim. 8 horas. A gente estava indo jantar. E eu não conhecia quem estava lá, mas a Marcela conhecia e me disse, olha, eles estão olhando, não sei o que, tá um pouco desconfortável, vamos embora? Vamos. E eles eram o que, assim? Amigos do Rafael. Entendi. Amigos do Rafael. E resolvemos ir embora. Quando a gente foi embora, no meio do caminho, indo para casa. Desculpa te interromper, porque eu tenho que ficar detalhando. O senhor foi embora em que carro? Quem estava dirigindo? Eu estava dirigindo o carro da Marcela no dia. Sim. A minha e da Marcela, no caso. E eu fui dirigindo, a gente estava indo em sentido à minha casa. A gente ia ficar lá. E no meio do caminho a gente foi abordado, entre aspas, pelo Rafael, que a Marcela conheceu o carro dele e falou, ele tá nos seguindo. Eu não parei, continuei a seguir, e ele não parava de perseguir. Onde que era o restaurante? O restaurante eram 6 pistas. E onde que a casa que o senhor estava indo? No Belvedere. No Belvedere, sim. E no meio do caminho ele começou a perseguir, aí a gente ficou
rodando ali dentro das redondezas do bairro, passando pelas ruas para ver se ele ia parar de seguir algum momento, e não parou. Em certo momento, o Marcelo falou comigo, para o carro, que eu vou descer, vou conversar com ele, e qualquer coisa você vai embora. Parei o carro, ela desceu do carro, mas assim que ela desceu do carro, ele desceu também, veio correndo em direção e deu uma voadora na porta de motorista, que é onde eu estava. Aí nesse momento eu saí. A Marcela já tinha descido, né? Mas ela já tinha descido para resolver a situação, conversar, né? Entender. E essa voadora foi imediatamente. Foi imediatamente. Assim que ela desceu, ele desceu. Assim que eu parei o carro, ele desceu e veio e deu voadora. E onde que ele parou esse carro dele? No meio da rua. No meio da rua. E o senhor tinha parado onde? Quase praticamente no meio da rua também. Ele parou atrás. Ele parou na frente, fechando o carro. Aí ele fechou? Mas ele fechou. O senhor já tinha parado o seu? Já tinha parado. Já tinha parado e ele foi Isso. pra frente. Entendi. Tá. E aí ele deu essa voadora, o que o senhor fez em seguida? Acelerei. E foi embora. Fugi, E deixou a Marcela lá. Isso. E o senhor sabe o que aconteceu depois disso? Nesse dia? Não, eu soube que ela conversou com ele e resolveram, não sei o que, mas também não me interessava tanto, não interessa a minha relação deles, né? Entendi. E aí o senhor foi para sua casa? Eu fui pra minha casa. E ela pegou o carro posteriormente? Posteriormente ela foi lá e pegou o carro. Entendi. Depois desse dia? Depois desse dia. Aí no dia seguinte, o senhor teve contato com a Marcela? Sim. Depois desse dia a gente teve contato. Nós estávamos conversando normal, como a gente conversava, a gente não tinha nenhum relacionamento sério, nada do tipo, não. Mas a gente conversava e se via na faculdade, coisa do tipo. O senhor mencionou alguma mensagem? Exatamente. Foi por que meio? Que dia que foi essa mensagem? O que é que ela continha? Foi pelo Facebook a mensagem. O dia exato, eu não tenho certeza. Foi um dia depois ou 2 dias depois. Então, dia 1º de setembro. Lá do Temaki. Isso, depois do assunto do Temaki. A mensagem dizia assim: você é um frouxo, vou resolver de homem para homem com você. Só. E o senhor respondeu? Não. Só ignorei. Foi por onde a mensagem? Facebook. O senhor, ele seguiu o senhor não seguiu? Nada. Só mandou essa mensagem e pronto. Entendi. E aí o senhor também continuou sua vida, não respondeu nada? É claro, não respondi e segui minha vida. Tá. E depois, qual que é o... Aí o próximo fato foi na boate Hangar. Eu cheguei, posso entrar agora no detalhe? Tá. Eu cheguei, não sabia que eles estavam, não realmente não me importava tanto, não achei que tomaria essa proporção. Então, Essa boate foi quantos dias depois da mensagem, né? Aproximadamente. 5 dias depois, 4 a 5 dias depois. Tá. Estava na festa com alguns amigos meus. A Marcela estava na festa, eu não estava acompanhado dela. Bom, aproveitei a festa e na hora de ir embora, na hora que encerrou. Só um momento. Durante a festa, em algum momento, o senhor viu Rafael Bicalho ou algum dos amigos dele que teriam encontrado com o senhor lá no Temaki? Dentro da festa, não. Não. Tudo bem, pode continuar. Bom, curtimos a festa até o final. No momento que se encerrou a festa mesmo, era por volta das 6 horas da manhã, a gente saímos os amigos e nos separamos, cada um juntou em um grupo que, por questões de logística, ia embora junto, ia pegar o táxi junto, ia embora junto. Saiu eu e um amigo, que é o Rafael. Também, né? Outro Rafael. O senhor sabe o nome, sobrenome dele? Rafael Prates. Só para a gente começar. Certo. Rafael Prates. Ele estava comigo, a gente estava saindo da boate juntos. Sim. E bom, depois de andar alguns metros em sentido ao anel, né? Que é onde provavelmente ia ter táxi passando, porque a rua estava fechada, não chegava carro até lá em cima na boate, a gente tinha que descer um pouco a pé. Então, depois de alguns metros andando, eu escutei uma voz inicialmente falando: ah lá, o Papini. Nesse momento que eu... Papini, no caso, é o seu sobrenome? Isso, é o meu sobrenome. Ah lá, o Papini. E eu reconheci pela voz
E eu olhei, quando eu vi, eu consegui reconhecer o Thiago Mota. Era ele que avisou que eu estava lá saindo pro Rafael. Nesse momento, Onde eles estavam? eles estavam junto, encostado num cantinho. Lá na saída de festa fica esses carrinhos de cachorro-quente, esse tipo de coisa, uns vendendo cerveja. Eles estavam encostados num cantinho assim, várias Mas pessoas. o senhor já tinha passado Tinham passado, e não tinha visto. não tinha visto, eu não os conhecia. E era muita gente saindo ao mesmo tempo também. Sim. Era literalmente o final da festa, era o momento que todo mundo estava saindo junto. Então, no momento que eu passei, escutei, eu tinha acabado de passar por ele, escutei o Thiago me reconhecendo e me gritando. Me falando, "Ô, Henrique", eu conhecia a voz do Thiago, porque essa semana antes, lá no Temac, eu não conheci ele um dia, mas depois eu soube que era ele que estava lá. E ele levantou, foi até nós e falou, não, que legal, vou ligar pro Rafael. E bom, aí a gente foi embora. E por isso que eu identifiquei ele, eu tinha uma noção de quem era o Thiago. Entendi. Porque foi o único que eu tinha tido contato antes. Então, por isso que eu consegui identificar que era ele no momento. Me reconheceu, avisou pro Rafael. Aí isso eu avisei pro Rafael Prats. A gente, assim, já entendeu que algo de poderia acontecer e sair andando mais rápido. Só um momentinho que deu água aqui. Uma coisa aqui. Desculpa. Peraí. Sem problemas. Já tudo obrigada. Desculpe, Henrique, pode continuar. Sem problemas. Então, à medida que a gente começou a andar mais rápido, Porque o senhor já viu que eu podia ter problema. isso aí eu me senti um pouco desconfortável, fiquei com um pouco de medo e começamos a andar mais rápido. Quando aí um grupinho que eram 10, 12 pessoas se desprenderam, umas 5, 6, não sei ao certo, e vieram atrás de mim. O grupinho dele, o Rafael Bicalho. Foi o Bicalho, e tava só eu e o Rafael Pratos, que é o meu amigo, que a gente estava indo embora junto. Sim. Nesse momento a gente começou a correr. No que a gente começou a correr, vieram 4, eram 4, 5, não consegui contar muito bem, mas eu soube depois que eram algo entre 4 e 5 pessoas, correram atrás de mim. E a minha primeira reação foi correr. Só correr. Antes, só dar um pause. No mesmo momento, anteriormente a ele, o senhor chegou a responder, discutir, partir para cima de Rafael Bicalho em algum momento? Nada. A única reação que eu tive foi correr. Só corri. E no que eu corri, logo eu fui atingido por um chute. Desequilibrei e caí. Chute que eu acho que esse primeiro chute foi o Thiago que me derrubou. Aí eu levantei. Onde que foi esse chute? Na perna. Laçou minha perna assim e eu caí. O senhor estava de costas ou de frente? De costas. Estava correndo, assim, fugindo. Caí. Aí essa primeira queda eu consegui levantar. No que eu levantei, tentei correr novamente. E fui atingido de novo, caí. Aí a partir daí começaram as agressões, né? Vamos devagar. O senhor viu em algum momento o Rafael Bicalho te agredindo? O senhor conseguiu vê-lo? Consegui identificá-lo. E o que ele te agrediu de que forma? O que eu vi era ele tentando me derrubar, tentando me chutar, tentando me derrubar, que foi isso a primeira queda. As lembranças que eu tenho mais nítidas são dessas, de eu ainda fugindo, tentando correr, eles tentando me derrubar de qualquer forma. Então foram vários chutes, eles tentando me derrubar enquanto eu corria, e uma hora eles conseguiram. 2 vezes no caso, né? Mas a primeira eu consegui levantar e continuar, a segunda vez eu não consegui. Entendi. Aí o senhor caiu. Aí eu caí. E aí? Aí eu senti sendo agredido por todos os lados e perdi a consciência. Essas agressões, Henrique, que o senhor sentiu de todos os lados, o senhor consegue precisar em que elas consistiram? Se eram tapas, empurrões, chutes, socos ou qualquer outra coisa? Chutes. Em que partes do seu corpo? Principalmente na cabeça. Por onde ficaram as sequelas, as fotos, tudo mostra sangramento na região do ouvido, no olho, na boca, no nariz. Me perdi a audição de um ouvido
fratura de base de crânio. Todas não, né? Desculpa. Mas acredito que grande parte das agressões foram na cabeça. Entendi. Tive lesão no joelho também, mas não tinha. Tem noção exata da hora que o senhor perdeu a consciência? Horário. Não, mas eu digo assim, que momento? Na segunda queda. A partir da segunda queda. Entendi. Depois, então, que o senhor perdeu a consciência, o senhor sabe me dizer que horas que eu digo, que momento que o senhor recobrou a consciência? Que eu recobrei a consciência, a primeira memória que eu tenho pós foi no CTI. Acordando no CTI do hospital. Entendi. O senhor, então, repito, em algum momento revidou? Em nenhum momento. Em algum momento o senhor caiu ou se machucou por algum outro motivo que não fosse agressões? Negativo. O senhor foi internado quanto tempo? Primeira internação foram de 4 a 5 dias, contando os 2 primeiros dias no CTI, 2 dias de enfermaria, fiquei um turno em casa e voltei com meningite bacteriana causada por causa do trauma. E em razão dessa meningite, o senhor ficou internado quanto tempo? Por mais 28 dias, então no total foram 32, 33 dias. O senhor já adiantou, né, que perdeu a audição do ouvido esquerdo? Qual mais sequela? O senhor teve sequela? Várias. O senhor pode delegar, até porque, se não me engano, o senhor é médico hoje. Então, o senhor poderia, por favor, nos dizer? Claro. A área atingida na cabeça, né, abaixo de crânio, é uma área muito nobre, sensível, passa alguns vasos, alguns nervos, dentre ele o nervo facial, que é responsável pela inervação do rosto, né, e lateral ao forame que ele passa. No caso, eu tive uma fratura desse forame e por isso tive uma lesão do nervo facial. O nervo facial ele é importantíssimo em funções motoras da face, como mastigação, abertura e fechamento dos olhos, lacrimejamento. Então, dentre as sequelas que ficam... ele é importante também por questão do equilíbrio. O labirinto é uma região que fica na mesma parte do cérebro, mais ou menos. Então, teve uma desordem dos componentes do labirinto. Então, isso tudo me causou dificuldade na fala, a paralisia facial, que hoje, graças a Deus, já recuperou bastante. No começo era praticamente tudo, né? Mas o senhor teve algum problema com relação a essa paralisia de conseguir fechar os olhos? Sim, tive. No começo eu tinha que usar alguns métodos para conseguir fechar o olho, senão era perigoso até ficar cego desse olho. O senhor ainda tem alguma sequela além da surdez do ouvido esquerdo? Tenho ainda a paralisia facial. Eu não consigo sorrir, tenho dificuldade para piscar, para lacrimejar. Tenho 8 anos praticamente que eu não sorrio, que eu não gosto de tirar foto e não gosto de estar em ambientes assim que me reparem. Se o senhor sorrir, o lábio... Fica mais evidente. Após os fatos, qual foi o seu tratamento? O senhor já disse que teve internado pela meningite. Posteriormente a isso, a que tipo de tratamento o senhor se submeteu e por quanto tempo? Bom, tratamento psicológico, psiquiátrico, terapias, eu me submeto até hoje. Acredito que pro resto da vida. E, além disso, toda fisioterapia, questão da paralisia facial. Fiz muito tempo de fisioterapia motora para paralisia facial e fiz fisioterapia também para a questão do equilíbrio, para a questão de melhorar o equilíbrio. E, assim, até hoje eu sigo fazendo
atividade física, esse tipo de coisa, que é um tratamento para isso também. Entendi. Em algum momento, antes do dia 7 de setembro de 2016, o senhor mandou algum recado, provocou de alguma forma, por mensagem, por ligação, o Rafael Bicalho? Nada, nunca tive nenhum contato. Posteriormente, às agressões, o senhor tomou conhecimento quem que prestou socorro para o senhor? Como o senhor foi parar lá no CTI do hospital? Bom, depois eu tive conhecimento que eu estava no Biocor, por causa do Rafael Prats, que o pai dele era médico do Biocor também. Foi quem deu os primeiros socorros, juntamente com a equipe de lá no momento. Depois, assim, só aí vários dias depois que eu fui ter conhecimento de quem eram as pessoas que estavam comigo, que são pessoas que eu nunca tinha visto, não conheciam, as pessoas que literalmente salvaram minha vida, né? Mas não conhecia, não. Então, populares lá que o senhor tomou conhecimento que ajudaram. Isso. Sim. Henrique, na festa que o senhor participou, no Dia dos Falados, o senhor fez uso de bebida alcoólica? Em pouca quantidade. O senhor estava, se me recorda, que ao sair do lugar, o senhor estava embriagado, sem noção do que o senhor estava fazendo, adiante? Não, tenho memória da festa inteira. Foi uma festa muito bacana, que eu estava com todos os meus amigos, né? Ingerimos bebida alcoólica dentro do social e estava saindo super tranquilo. O Rafael Prats era o único amigo que ajudava o senhor lá. Esse estava saindo, assim. O Rafael Prats, em algum momento, teve que ajudar o senhor a andar? O senhor estava fazendo a bebida? Negativo, não. De forma alguma. Após os fatos, o senhor foi indenizado pelo Rafael Bicalho, pelas lesões sofridas? Fomos indenizados na esfera civil. E o senhor pode se informar para a gente, por favor? O montante total no final corrigido foi algo em torno de 327 mil, coisa do tipo. Tá. Após os fatos, quer seja enquanto o senhor estava em tratamento, quer seja após o tratamento, o senhor encontrou com Rafael Bicalho ou com os amigos dele? Já passando pela rua, alguma coisa do tipo, mas nunca tive um contato que eu ia. Social. Porque ele morava perto, no bairro, frequentava as mesmas festas e bares e restaurantes. Mas eu digo por rede social. Por rede social, não. Nada. Em algum momento, o senhor tomou conhecimento, salvo engano, o senhor disse isso na audiência de instrução, de algum tipo de deboche por parte do Rafael Bicalho com relação ao senhor? Sim, teve um fato. Pode entrar nele especificamente agora? Por favor. Assim que eu tive alta do hospital, a gente foi fazer um churrasco comemorativo, juntar os meus amigos. E esse amigo, Na sua casa? casa de um amigo meu. E esse amigo meu morava, por coincidência, prédio vizinho ao pai do Rafael Bicalho. Ele, sabendo que a gente estava lá, fez também a festinha dele, chamou os amigos dele e postou era colado de muro, eles conseguiam ver a gente, sabiam que a gente estava lá. E postou uma foto com alguns amigos, sorrindo e dizendo: se ficar puto, eu entendo. Entendi. Henrique, o senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Acho que não. Cristian, eu passo a palavra para o senhor. Henrique, você hoje é médico, né? Qual que é a sua especialidade, por favor? Sou médico anestesista. E exerce normalmente? Isso. Então, vou te chamar de doutor Henrique, ok? Ok. Doutor Henrique, vou perguntar para o senhor, eu vou voltar só pontuar por onde, na linha do tempo que a doutora Maria José, com muita competência, concluiu, vou voltar lá quando o senhor conheceu a Marcela, lá na faculdade de Barbacena. Ok. Ela chegou a mencionar algum problema que ela teve com o ex-namorado dela, ou então o ex-namorado Rafael Bicalho? Nunca entrei
em detalhes de relacionamento dela com Ela ele. nunca reclamou do Rafael para o senhor. Nunca entrei em contato com ela sobre isso. Nunca entrou. Não. Ela mencionou se ele, na época, claro. A gente conheceu, né? Não. Ela mencionou se ele ia lá em Barbacena atrás dela, pra procurá-la, alguma coisa, ou mencionou algum tipo de agressão dele para com ela. Eu soube de uma vez que ele foi lá. Foi lá. Aham. Ela comentou com o senhor Comentou. que ele foi lá. Foi lá. Tudo bem, então. E vocês começaram, como diz a juventude, a ficar, né? Não começou um relacionamento sério, não. Isso, exatamente. Quando vocês estavam lá no Temac nesses dias, vocês estavam como amigos ou já estavam juntos? Não, não estava juntos. Entendi. Ficando. Entendi. No Temac, que você foi conhecer ele depois, o Thiago Bota estava lá? Estavam. E havia outros amigos do Rafael? Haviam vários amigos. Vários amigos do Rafael. Você disse que foi, então, o Thiago abordou vocês. Abordou a gente. Você lembra o que o Thiago disse? Ele usou algumas palavras de deboche, do tipo, olha, Com você ou com a Marcela? com a Marcela. Com a Marcela. É. Olha que legal, saindo com outro, vou ligar aqui. Pegou o celular na hora e enquanto ele começou a ligar para o Rafael, a gente foi embora. Vocês foram embora, entendi. Não lembro muito bem as palavras usadas por ele. Uhum. Você vê que eu estou nessa linha do tempo, é só para acrescentar algumas coisas. Você disse que você estava dirigindo o carro da mãe da Marcela, né? E ele foi atrás. Só para ver se você lembra. Se não lembrar, não tem problema. Você lembra que carro que ele estava? Ele estava no Veloster. Num Veloster, né? Num Day Veloster, né? O carro dele, né? Era o carro dele na época. Entendi. Quando ele abordou vocês, antes de quando vocês estavam saindo, o Rafael chegou a abordar vocês do lado de fora o Rafael não, perdão, o Thiago chegou a abordar vocês do lado de fora do Temac. O que ele fez? Chegou, ele foi nos perseguindo até a saída, até a gente entrar no carro. Ele estava atrás do nosso pé e falando. Não me lembro o que ele falava, mas ia Mas atrás. foi atrás de você. Foi né? atrás até a gente entrar no carro como se fosse. Tá. Você sabe se quando o Rafael foi atrás de vocês ele estava sozinho ou estava acompanhado? No momento que ele foi atrás, ele estava sozinho. Estava de sozinho. carro sozinho. Tá. E o Thiago foi junto nesse momento? Não, ele continuou no restaurante, até onde eu sei. Até onde o senhor sabe. Entendi. Partindo para o momento agora lá no dia 7, feriado do dia 7 de setembro, né, que foi a festa lá no hangar, o senhor saiu. Pelo que o senhor disse, parece que foram 2 momentos das agressões. Houve um intervalo entre esses 2 momentos ou elas foram contínuas? Foram contínuos. Foram contínuos. Como é que o senhor foi derrubado? O senhor chegou a tropeçar em algum lugar? Não, eu fui tropeçado. Tropeçou em cavalete, alguma coisa? Ou foi no chute? Foi um chute trança-pé. Trança-pé, entendi. O senhor lembra quem deu esse chute? O Thiago. O Thiago. Primeiro. A primeira vez que foi derrubado foi o Thiago. Normalmente, quando você toma um chute, a sua atitude é levantar e partir pra cima. O senhor fez isso? Eu levantei e parti reto, fugindo, né? Pra ir embora. Isso. E além do Thiago, tinham mais pessoas? Tinha aproximadamente 4 pessoas, 4 a 5 pessoas Atrás do senhor? atrás. E quando socorreu, eles foram atrás? Foram atrás. Entendi. E o senhor foi derrubado uma segunda vez? Fui derrubado uma segunda vez. Nessa segunda vez, o senhor sabe quem derrubou o senhor? Eu acho que foi o Rafael. E eles, quando perseguiam o senhor, diziam alguma coisa ou era só não se lembra? Não, né? Só corria querendo me derrubar. Tá. Quando o senhor foi agredido, eu não estou pedindo que o senhor diga nomeie, não, mas era mais de uma pessoa que agrediu o senhor? Sim, Era mais de uma pessoa? era mais de uma pessoa. Senti vários golpes simultâneos, com certeza mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. A maioria dirigido onde? Não tinha algum lugar do corpo para gerar? Mais especificamente na cabeça. Na cabeça. Entendi. O senhor ficou... Essa meningite que o senhor contraiu, o senhor é médico, por isso que eu estou perguntando. Ela foi uma causa autônoma ou ela foi decorrente das lesões? Foi em decorrente da lesão. Da lesão. Isso. Da lesão. A fratura na base de crânio permitiu o contato do líquor, né, que é o líquido que reveste e protege o sistema nervoso central com a área externa, permitindo ali passar a bactéria e desenvolver a meningite. Ou seja, sem essa fratura, não aconteceria. Se o senhor não tivesse essa fratura, você não teria tido a meningite? Não. Foi causada pela fratura. Tá. O senhor, como médico, qual que é a consequência da meningite não tratada? A meningite não tratada, a mortalidade é 100%. 100%. Algo em torno de 100%. Tá. O senhor disse que tem 8 anos que não sorri.
Sim. Hoje, até hoje, o senhor não consegue sorrir? Eu sorrio discretamente e, obviamente, O senhor se controla? me controlo e reparo sempre. Tá, o senhor tem ainda esse, pode chamar de complexo? Claro, É isso? tem. Sim, entendi. O senhor, a defesa juntou os documentos de uma ação civil de danos que o senhor juizou contra o Rafael Bicalho. Não é isso? O senhor disse que ganhou em torno de 320. Isso. Tá? Nessa casa. Tá. Isso foi suficiente para o custo? Não estou falando do dano moral, não. Isso foi suficiente para o custo do tratamento? O senhor ainda continua tendo despesas com esse tratamento? Continuo tendo despesas. E são tratamentos que perdurarão o resto da vida. No resto da vida. Sim. É. Continuo tendo gasto, sim. Continua tendo essas despesas, né? Sim. Entendi. O senhor hoje, que atividade esportiva? O senhor falou o seguinte: o esporte é uma forma de tratamento, Exatamente. né? Que atividades esportivas que o senhor pratica hoje? Atualmente eu pratico 3 esportes: corrida, bicicleta e natação. Corrida, bicicleta e natação. Exatamente. Mas tudo em função desse trauma. Em função desse trauma, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de esporte. Pois não. Principalmente esporte coletivo, futebol, mas sem maldição. Com problema de equilíbrio, eu sentia muitas vezes que eu poderia atrapalhar as futebol pessoas. Parei completamente. Depois da... Futebol você não consegue mais. Após a corrida, eu cheguei a jogar algumas vezes, tentei, mas vi que não daria, parei e fui procurar novos esportes. Tentei alguns outros esportes, como luta, jiu-jitsu, corrida e agora São esportes individuais, né? Corrida, natação, que não depende disso, né? não depende. Como é que está essa questão do equilíbrio do senhor? Melhorou? Melhorou, graças a Deus, melhorou muito. O senhor está falando olhando diretamente para mim. Essa perda da audição do ouvido esquerdo, ela é definitiva? O Definitivo. senhor não escuta do ouvido esquerdo? Não, eu escuto zero e é irreversível. É irreversível. Uhum. Entendi. Alguém da família já procurou o senhor alguma vez, da família do acusado? Nada, não. Nunca. Só teve contato só via judicial, né? Através das ações de indenização. Isso. E os pais do senhor? O senhor fez o tratamento psicológico, mas e os pais do senhor? Tiveram que fazer algum tratamento? O pai e a mãe do senhor? Claro. Que eles são? Qual que é o trabalho deles? Meus pais são dentistas. Hoje eles eram concursados da Polícia Militar, são aposentados. Oficiais dentistas. Os oficiais dentistas aposentados, reformados. Sim. E sofreram muito também na época, né? Psicologicamente, emocionalmente. Fizeram também acompanhamento psicológico com terapeutas especializados e também precisaram de um tratamento. Precisaram do tratamento, entendi. Tá bom. Da minha parte é só, agradeço, desejo muito sucesso ao senhor e muita saúde. Eu que agradeço. Chame Vossa Excelência como assistente de acusação. Obrigado, excelência. Bom dia, Henrique. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Henrique, quando você conheceu a Marcela e começou a ficar com ela chegou a te dizer que já tinha terminado o relacionamento com o Rafael? Sim, Ela afirmou isso para você. isso. Uhum. No dia dos fatos, naquela hora em que você ouve o seu nome, você teve oportunidade de se defender? Não. A única A única oportunidade era correr. Você não tinha como se defender. Não. Eram várias pessoas e era eu e o Rafael Pratos, um amigo. Entendi. Você consegue dizer pra gente hoje, com seu conhecimento médico, qual foi o grau de risco de morte que você, conhecendo o seu quadro, né, conhecendo o que você viveu, qual foi o nível de risco de morte que você ostentou em razão daquelas agressões? Se eu não tivesse sido atendido, prontamente atendido e sido salvo, né, pelas testemunhas, a probabilidade de óbito ia ser altíssima. Entendi. Você sabe dizer se o sangramento do seu ouvido foi, vamos dizer assim, uma obra divina que impediu de falecer no local? Com certeza. Também tive sangramento dentro da cabeça, né, em menor quantidade, mas quando saiu para fora pelo ouvido, isso ajudou, né, a aumentar minha chance de sair vivo. Sobrevida.
Você falou de forame, né? Você falou que o local onde foi a fratura foi o forame, onde estava preso, digamos assim, né? O nervo. Eu até sei que é forame porque tem uma namorada médica, né? Mas eu queria que você explicasse para nós, para os jurados, o que é o forame, qual é a importância desse local. O crânio, né, a nossa cabeça é formado por vários, como se fossem buracos onde passam estruturas nervosas, vasos, artérias e veias. Em um desses forames, cada forame passa uma estrutura diferente, uma estrutura com sua importância. Esse local específico que foi a minha lesão era onde passava o nervo facial. Então, essa fratura, vamos dizer assim, ela forma uma quina, uma ponta. E essa fratura, por isso que ela lesionou, então, cisalhou. Isso, o forame que era para ser redondo, quebrou e formou uma espícula óssea. E essa espícula óssea realmente fez Uma ponta. Exatamente. Essa espícula que seccionou Isso, o nervo. parcialmente. Tá certo. Você hoje já é médico formado, anestesista. Por que você escolheu a anestesia? Foi só porque você queria? Você tinha oportunidade de, com essas sequelas que você ostenta, atuar em qualquer área da medicina? Bom, eu acredito que teria sim possibilidade de atuar em qualquer área, mas a anestesia é uma área que eu gosto, que a gente, além de lidar com urgências, e a gente tem a capacidade de ver resultado em tudo que a gente faz e mudar a vida da pessoa em segundos. Então eu gosto muito dessa adrenalina ali e conviver com essa responsabilidade. Outra questão importante do momento lá, quando você empreendeu fuga, quando você visualizou e começou a correr, você corria de frente para onde estava indo, ou você corria de costas para poder ver quem te perseguia? Entre a primeira e a segunda corrida, eu cheguei a dar uma olhada para tentar entender quem que era, mas o tempo inteiro foi correndo em direção à rua, de costas para eles, né? Então Rafael estava nas suas costas. Nas minhas costas, Quando ele te atinge, você estava correndo em direção à e você não ouvia. Não. Eu queria que você olhasse para os jurados e sorrisse. Eu sei que é constrangedor, É um pouco. não é? E por isso você evita sorrir, é isso? Exato. Você tem dificuldade para engolir, para mastigar? Melhorou muito. Graças a Deus, mas antes era um pouco mais difícil, a comida acumulava mais de um lado da boca, evitava, tinha que mastigar de um lado. Ou você se adaptou melhor? Sim, depois de muito tratamento. Entendo. Mas a paralisia continua. Você não tem sensibilidade do lado do rosto? Sensibilidade eu tenho. Sensibilidade eu tenho. Mas a parte você motora perdeu com a paralisia? é função motora. Movimentação. Agora sim, na época realmente tive perda um pouco de sensibilidade, olfato, paladar, mas foram coisas que recuperaram. Entendi. Mas hoje que fica é mais a parte motora e funcional da musculatura. Você, em algum momento, antes dos fatos ou depois deles, você chegou a ter o contato telefônico do Rafael? Não, Nunca teve o telefone dele? nunca tive o telefone dele. Tá certo. Estou satisfeito, excelência. Muito obrigado, Henrique. Obrigado. Ok, pela parte de defesa, doutor Zalenda, com Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Henrique, bom dia. Bom dia. Henrique, primeiramente, dizer para você que nós que compusemos aqui a defesa do Rafael, nada ostentamos contra a sua pessoa, contra a pessoa da sua família. Pelo contrário, eu analisei e muito pesquisei e vi que a sua família é uma família proba, uma família trabalhadora, que você é um bom rapaz. E quero que você saiba o seguinte, apesar de estar defendendo o Rafael, a gente está por conta do destino. O seu advogado eu conheço, é um grande advogado que vocês elegeram, assistente de acusação, doutor Alexandre.
E muitas vezes nós estamos em lados opostos. Eu, muitas vezes, estou do lado do Ministério Público, na assistência, o doutor Alexandre está defendendo. Quero só que você saiba que ninguém aqui nutre nenhum grama de ressentimento, de antipatia, de beligerância e hostilidade para com a sua pessoa. O que a gente precisa aqui é apenas botar pontos nos is. Eu vou começar a minha arguição aqui, na verdade, a minha inquirição, perguntando para você o seguinte. O fato é de setembro de 2016 foi dia da independência do Brasil, né? Isso, Baile do Denis? exatamente. Isso, baile do Denis. Eu vou começar aqui as folhas 69 e 70, da 68 até as folhas 70, tem um depoimento da sua autoria. Tá na tela, Fábio? Se não tiver, não tem importância. É a sua assinatura? Não é? Esse é o primeiro volume. Isso aqui foi na delegacia. Você prestou esse depoimento perante a autoridade policial. E eu pergunto para você, quando você prestou esse depoimento, você estava namorando, estava em relação... É o seu depoimento aí na tela, né? Isso. Assinatura, ô Fábio? Isso. Delegado, tudo direitinho? Que era o delegado e a doutora Sônia Maria de Jesus de Miranda, a delegada, como você ouviu. Uhum. Nesse momento, essa data aí, a Marcela, que foi namorada do Rafael, nesse momento aí, tendo saído do hospital, em convalescença, você narrou para a promotora, para os promotores e também para o seu advogado a sua convalescença. E você estava com a Marcela quando você prestou esse depoimento? Estava me relacionando. Com a Marcela. Isso. Tá. E aí eu vou te perguntar. 14 de setembro, ou seja, foi uma semana depois, né? Correto. Você tomou um chute na cabeça, teve essas sequelas. Uma semana depois você prestou depoimento para a delegada. Tá correto? Tá correto. Tá. E aqui, na segunda página em cima, na primeira linha da segunda página, você fala assim, a delegada começa, perguntado diz, o declarante esclarece que há 3 semanas, aproximadamente, iniciou um relacionamento com Marcela Mainardi. Você assinou, tá correto, não tá? Correto. Tá. Fábio, coloca para mim o que ele falou para a doutora juíza sumariante. Só aquele frame, e para ver se ele reconhece. Eu acho que ele vai reconhecer porque é ele que está lá. Você sabe qual que é? Parei, Fábio. É você aí? Sou eu. Isso. Eu acho que era a doutora Amalin, hoje é desembargadora. Foi ela que presidiu essa primeira fase, que instruiu essa primeira fase e acabou dando uma decisão que mandou o Rafael hoje a júri. É a decisão que as juradas e os jurados leram. Eu pergunto, aqui você foi constrangido, foi ameaçado para prestar as suas declarações aqui na justiça? Não. Coloca, por favor, Fábio. Sim, mas recente, bem recente, de conhecer dela há poucos dias antes. Sim. Exatamente. Tá correto, não tá? Correto. E aí eu reitero, eu bato nesse ponto. Eu tô começando aqui. Pro delegado, o senhor falou que tinha um relacionamento com ela. Para a juíza, o senhor falou que era um relacionamento recente. E agora, respondendo ao doutor promotor de justiça, você falou que vocês ficaram. E eu tô vendo que, tipo assim, numa escala de intensidade, de compromisso, de relacionamento,
eu vi que isso foi diminuindo. Eu nem ia te perguntar isso não, mas eu vi que agora, por incrível que pareça, talvez o Dr. Christian pontuou, os jovens de hoje ficam... era só uma ficada? Era só uma ficada? Era só um rolo? Ou era um relacionamento? O delegado falou que é relacionamento, para a juíza falou relacionamento, hoje aqui perante os jurados é quem vai julgar o Rafael e julgar a sua tragédia. Certo? Ele já respondeu, doutor. É. Ele já falou. Então é só ele explicar a incongruência. Não explicou não. Não acabei de perguntar. Se quiser, eu repito. Então, Quer que... relacionamento recente ou só ficada? Ficar é um tipo de relacionamento, correto? Existem, hoje em dia é bem comum se eu falar, é ficante. Ok. É um tipo de relacionamento. Aí eu pergunto para você, para que todos aqui tenhamos cognição, conhecimento, o jurado e o jurado vai julgar. Depois do fato, 7 de setembro de 2016, por quantos anos você namorou a Marcela? 5 anos. 5 anos. Durante 5 anos, pode responder para a promotora, você só ficou? Não. Depois, a gente passou a namorar depois de algum tempo. Perguntando. Correto. Perguntar para você, o Henrique, depois que você acordou lá no CTI, sobre o fato, quem foi a primeira pessoa que você discutiu esse acontecido? Primeira memória que eu tenho são meus pais e alguns familiares perto de mim na cama do CTI. Você sabe que no primeiro momento ali ainda, no dia dos fatos, já pela manhã, foi feito um boletim de ocorrência, salvo engano, pela sua mãe? Não sei. Tá. Coloca para mim o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência que está na tela, eu vou te perguntar primeiro. Você leu? É o documento do processo? Eu acho que é a segunda prova do processo. Não tenho certeza, tem que ver. Tá. Isso, dia 7 de setembro de 2016. Tem um boletim aqui, e ele foi feito pela sua genitora, sua mãe. É a senhora Andréa, tá aí, não é? Na tela. Eu pergunto para você, esse documento você leu? Sim. Sim. A sua mãe, quando ela acionou a Polícia Militar, ela já era coronel da Polícia Militar? Sim. O seu pai também é Também. coronel da Coronéis. Sim. Eles tiveram uma carreira, a vida toda na Polícia Militar. Muito bonita, por sinal. Então, começa como tenente, Sim, veio exatamente. ganhando patente até coronel. Correto. Eu pergunto para você, você consegue visualizar o documento? Porque na primeira página, na segunda, o tempo todo. Sim, de ordem. O advogado está perguntando de um documento que não foi elaborado pela testemunha, pela vítima, na verdade. Ele teve acesso, o boletim que foi feito no dia do fato da mãe dele. E eu vou perguntar, e a minha pergunta vem. Mas lê. Ele estava lá na mãe dele. A minha pergunta, não. Se está incomodando, é outra coisa. Essa é a resposta. É claro que sim, doutor. É claro, doutor. Adequado.
Tá na tela aí. A sua mãe te explicou por que ela acionou a polícia num boletim de ocorrência por lesão corporal e não por tentativa de homicídio contra o filho? Bom, dia 7 eu tava no CTI, eu acredito que ela não tenha tido a oportunidade de me De explicar lá pra nada. cá. Nós vamos completar 9 anos no dia 6 de setembro. Correto. Não, nunca perguntei. Nunca perguntou, não. Na sequência desse documento, folhas 3, a polícia militar consegue conversar com o Rafael. É do seu conhecimento, nesses quase 9 anos, que naquele primeiro momento, no dia do fato, para a polícia militar, ele confessou a agressão, inclusive o chute na sua cabeça? Soube depois. Que ele confessou. Certo. Você ficou sabendo, mesmo que depois, Correto. que quando ele confessou, ele disse para os policiais que ele havia agredido você e que não houve a participação na agressão de mais ninguém? Que ele falou, sim. Henrique, Pois não. ah, vou te perguntar sobre a sua entrada no hospital. Coloca para mim o documento médico. E lá consta que você entrou e você lembra de ter conversado com o médico e falou assim: eu ingeri bebida alcoólica, eu bebi a noite toda. Ou seja, Não recordo. Mas eu ingeri. é esse documento que está aí. Uhum. O que você bebeu lá? Cerveja. A noite, Bom, sim. O evento inteiro. o evento inteiro. Você chegou que hora? Pouca quantidade. Por volta das 11 horas. 11 horas. Essa briga foi por volta de... Entre 5 e 6. O sol já tinha raiado. Já. Das 11 até 5 e pouco. Lá você ficou no pátio, você ficou no camarote? Tinha camarote? Tinha camarote, eu estava no camarote. Você estava no camarote. Certo. É do seu conhecimento que o Rafael também estava no camarote? Soube depois. A festa é baile do Denis. Começou que hora lá? É Hangar Boate? A boate Hangar? Isso. Hangar 7... É 677, hangar 677. Coisa assim. Uhum. Isso. Bairro Olhos d'Água. Exato. Durante esse ínterim, esse prazo, esse interregno que você esteve na boate, chegou alguma notícia de que o pessoal vai te pegar na saída, mandaram algum bilhete, algum recado, alguma mensagem no celular? Simplesmente você tocou à noite e não ficou sabendo de nada. Durante a festa não, né? Mas a mensagem já tinha sido enviada. E você não sabia que ele estava lá. Eu sabia que ele estava lá. Não. Do momento que você chegou até o momento que saiu, você ficou lá, pelo que você contou aqui agora, mais de 6 horas. Isso. Viu alguém mal encarado, te encarando? Não. Eu estava curtindo com meus amigos. Não reparei nada. Você leu o depoimento do Rafael? Algum depoimento? Tirando esse daí que você falou com que ficou sabendo que ele confessou o policial militar. Acabei de mostrar aqui agora, no dia. Talvez eu tenha lido. Depoimento. Mas não é uma coisa que eu procuro fazer, não me faz bem. Tá. Fábio, coloca para mim o exame de corpo de delito do Rafael.
E aí eu te pergunto, até para que o jurado saiba, a gente já sabe de suas lesões, nós vamos discorrer sobre isso. O Rafael, a polícia o conduziu até o Instituto Médico Legal aqui de Belo Horizonte. E ele foi submetido a exame médico. E ele falou que tomou também empurrão, murro na cara. E eu pergunto, teve agressão recíproca? Você foi agredido. Não teve nenhuma agressão da minha parte. Nem do Rafael Pratos, que estava comigo. Foi um lateral. Ele disse que... Você não sabe, não foi por mim, tá? Você não sabe quem agrediu. Não sei. Tá. Os seus advogados e o Ministério Público arrolaram algumas testemunhas. Algumas, inclusive, estão aqui e vão depor. É do seu conhecimento que as testemunhas disseram que houve uma briga entre vocês e de que houve uma discussão entre vocês? Não, é de conhecimento que eles, no momento que eles viram aquela confusão, pensaram que fosse uma briga, por isso que foi. Na verdade, quando eles acharam que era uma briga, ficaram atentos quando eles viram que, na verdade, não se tratava de uma briga, e sim de uma covardia, que eles pegaram e interviram para tentar separar. Certo. Eu tenho uma denúncia aqui do Ministério Público inicial. E é necessário que eu pergunte isso para você, porque você é vítima disso aqui. Pois não. No primeiro momento, e aqui eu tenho várias passagens, a acusação dizia que eram 6 agressores. 6. A gente está vendo hoje aqui que só tem um no banco dos réus. Certo. Isso. Alguém contou isso para você? Eram 6, eram 5. Você até acabou entrando um pouco. Eu entrei nos motores, eu vi. Inicialmente no grupinho deles eram mais de 10. Mas depois se descolaram, desceram menos que 10, desceram 5, 6, e depois que de fato foram até o final da agressão eram 4. Que foram os 4 que foram denunciados inicialmente, certo? Denunciados. Isso. Durante essa instrução, e aí é do seu conhecimento, 4 foram denunciados. Você tem conhecimento, os 4 foram denunciados por tentativa de homicídio. Sim. Os 4 foram denunciados pelo Ministério Público por tentativa de homicídio. Tá, eu pergunto. No primeiro momento, você chegou a pensar, ou então alguém de sua família, alguém da acusação, de que havia uma armadilha, uma emboscada, um plano para te matar? Com certeza. Não há dúvidas. Mas lá dentro da boate, durante aquelas 6 horas e pouco que você ficou ali, nada de normal. Nada de anormal. Tá. Você sabe nos informar as câmeras de monitoramento? Algumas foram apreendidas e trouxeram imagens. Eu não vi uma imagem, eu vou botar uma aqui agora para ver se você se reconhece, Certo? mas eu não vi um pedaço de pau, uma pedra, um revólver, uma faca. Eu pergunto para você, descobriram se o Rafael, com esse ânimo de te matar, com essa intenção de exterminar a sua vida, nesse plano homicida, se ele foi armado lá para a boate hangar para te matar? Um revólver, uma faca, uma pedra? Não tinha revólver nem faca, mas tinha uma vontade e ninguém precisa de um revólver para matar alguém, correto? Sim, mas a minha pergunta é outra. Sim, então não. Não. Para mim, aquela foto do monitoramento externo quanto às placas da BH Trans. Coloca para mim. Eu vou botar na tela, vou dar uma acelerada só para a gente não ficar esperando. Você lembra se lá, quando eles prepararam o baile do Denis, a BH Trans colocou cavaletes proibindo a
Entrada de carros. A entrada de carros, estacionamento? Até o local da festa, sim. Tava fechado. Ao redor, um ponto mais próximo da festa, sim. Estava fechado. E tinha placas da BH Trans? Proibido de estacionar? Proibido de parar? Acredito que sim. Não era meu foco reparar isso. Isso, mas tem uma lá que tem as placas. Entendeu? Se você passar pra frente, você vai achar. O Rafael, o seu amigo é Rafael Prates. Certo. O Rafael nutria alguma animosidade com o Rafael Batista Bicalho? Nunca tinha ouvido falar. O Tiago Mota Vaz Rodrigues? Muito menos. Muito menos. Não. O Tiago, como você disse para a promotora, é o que você teve um problema lá no Temax. Certo. Temax. O Hélio Alberto Borja Brum foi um denunciado por ter tentado te matar. Certo. Isso. Sabe se ele tinha alguma coisa, alguma briga anterior, seja contra você, seja contra o Rafael Prates? Nós não conhecíamos nenhum deles. Não eu contra o Rafael Prates. Não, fora o Thiago, né? Você falou. Isso. Conhecemos ele. Né? Fora esse evento, nada. Isso. Felipe Alvim, Negativo. Gueja, nada. Não. De lá, 7 de setembro, até o dia de hoje, você foi ameaçado? Você fez algum boletim de ocorrência falando de que algum réu te ameaçou, mandou um recado para você? Não, mas evitei ao máximo também, né? Não, você evitou, é claro. Mas não recebeu nada, né? Não. Ele... Fábio, coloca para mim a instrução, onde ele fala aqui da discussão. Ô Henrique, tem essa parte do seu depoimento e eu quero perguntar se você ratifica isso. É aquela questão quanto à discussão. Parece-me que Qual discussão? o entrever. Na porta da boate lá. Não teve discussão. Isso. Teve mais de um momento, não teve, de briga? Teve 2 momentos da briga, porque o primeiro momento eles me derrubaram, que eu levantei, continuei correndo e fui derrubado novamente. Não teve discussão. A primeira vez que você vislumbrou algum deles, qual que era a distância sua para com eles? Você falou de um cachorrinho. Tinha uma... A primeira vez... de cachorro quente. Provavelmente uns 15 metros. 15 metros. Pessoa. Isso troca de... Isso. Agora bota o Igor Vivas. Eles me viram, aí falaram, não, papinha e correram. Eu vou te perguntar. Tem agora uma testemunha de acusação. Para mim, o Igor Vivas. E eu vou te perguntar. Ah lá. Você presenciou isso? Apenas um momento de agressão ou houveram outros momentos? Nesse primeiro momento, quando você narra, nesse momento que você narra, em relação da agressão do doador, é o inicial, é o final, perfeito. O início foi eles discutindo até começarem empurrões, de fato, socos, foi o Igor Vivas. Você teve a oportunidade de conversar com o Igor Vivas sobre a dinâmica do que aconteceu? Você apagou, né? Você apagou. Uhum. Tá. E esse fato dele ter falado assim, eu sou testemunha compromissada. Sim, correto. Compromissada.
Ele falou que houve discussão, que houve empurrões, que houve socos. Eu até te perguntei sobre o exame de corpo de delito lá no IML do Rafael. Você falou que você não bateu nele. Ok. Houve socos? Houve socos? Então, aqui, igual ele falou ali agora, socos, empurrões e discussão. E eu pergunto, Ele falou discussão. passa de novo, passa de novo. Ó, Volta do início, Fábio. Os fatos, olha lá na televisão, ele falando. apenas um momento de agressão ou houveram outros momentos? Nesse primeiro momento, quando você narra que nesse momento que você narra em razão da agressão da voadora, é o inicial, é o final, como é que é isso? O início foi com eles discutindo até começarem empurrões, de fato, socos. Foi o Exato. Você tem uma questão de Questão de ordem, doutor? Então, Questão de ordem. Excelência, a Lei 14.245 de novembro de 2021 garante que devemos todos respeitar a dignidade da vítima. Eu duvido que o advogado está mencionando toda hora terceiras pessoas, declarações de outras pessoas, com o objetivo claro de perturbar a vítima. Isso atinge a sua dignidade enquanto vítima, que está sendo revitimizada de novo aqui em plenário. Eu acho que as perguntas deveriam ser objetivas em razão do que ele sabe. A posição da testemunha, que a testemunha viu, como ela declarou, é da testemunha, não é ele que está depondo. É uma coisa sobre o BO. Então, assim, gostaria que Vossa Excelência chamasse ele feita a ordem em razão disso. Ok, fica deferida a questão trazida neste momento pelo assistente de acusação, ok? Para que as perguntas sejam dirigidas e eventuais esclarecimentos prestados com relação ao mencionado pelo suposto vítima, pela vítima canada de hoje, ok? Senhor Henrique. Doutor. Sim. Trata com Vossa Excelência. Excelência, Não, totalmente de acordo. Agora, me insurjo, primeiro, quanto à suposta pretensão de ofender, menoscabar o Henrique. Pelo contrário, absolutamente. Outra, não estou tentando em momento algum revitimizar. Até porque, e digo mais, Excelência, digo mais. Não, doutor, pois não. Eu vou fazer um requerimento de ordem agora. Vou voltar há 8 anos atrás, quando o Hospital Belcor pediu que fosse instituído o sigilo nesse processo. E, salvo engano, o advogado que me antecedeu, eu peguei o processo por júri, ele também, e passaram ao largo dessa informação. Veio o requerimento, um pleito, de que, como são documentos que acabam atingindo a pessoa dele, igual o Ministério Público mostrou, tem como olhar para o jurado, dar um sorriso. A própria defesa do Rafael, do réu, pediu que fosse instituído o sigilo judicial. Então, se o assistente, e nós também anuímos com isso, se entender que, para evitar revitimização, para evitar menoscabo, desprezo e a exposição da vida dos envolvidos, que estabeleça Vossa Excelência, caso seja do desejo dos demais sujeitos processuais, que se estabeleça o sigilo processual. Agora, falar que, quanto à revitimização, não é a nossa intenção, a nossa meta optata aqui, revitimizá-lo. Pelo contrário, o que nós estamos querendo aqui é apenas contextualizar. Tá? Com relação ao requerimento do senhor, eu acredito então que seja com relação ao sigilo, não é isso? Sim, não. Se achar que está revitimizando, eu não quero, eu não estou pedindo. Tratando-se de júri popular, que conforme já mencionado anteriormente, fica indeferido o requerimento, se trata-se de fatos análogos denunciados na denúncia que dizem respeito ao julgamento popular. Então, não há que se falar. Com relação a questões sensíveis, as datas sensíveis até pela LGPD, alguns documentos podem sim ser tidos como sigilosos. Ocorre que já foram juntados aos autos do processo público e não trazem menção a qualquer questão pessoal. Assim, há fatos oriundos e consequências deles trazidos pelos documentos mencionados por Vossa Excelência, bem como pela perícia médica realizada por peritos na época de 2016, quando
o senhor Henrique ainda encontrava-se hospitalizado em um segundo momento. Então, por essa razão, ficou indeferido. E com relação às perguntas, doutor, só para já trazer de volta aqui, senhor Henrique, com relação ao perguntado pelo Banco de Defesa, gostaria que o senhor então esclarecesse para a gente, nesse momento, acerca se o senhor, né, com base nesse depoimento aí, confirma se teve antes disso, eu acho que o doutor perguntou isso, ele menciona ali na testemunha, que houve empurrões, houve socos, isso diz respeito à sua pessoa no momento da agressão, ou os fatos, o senhor não sabe dizer? Eu soube que teve empurrão com Rafael Prates, meu amigo, que é quem estava comigo. Os únicos agredidos foram nós. Da nossa parte, a gente não deferiu nenhum golpe. Ok. Pois não, doutor. Obrigado, excelência. Henrique, a polícia apreendeu uma mensagem de rede social, desses aplicativos, e em que o Felipe conversava. A polícia estava em campo, estava tentando descobrir ali quem seria os seus agressores. E aí o Rafael, ele conversou pela rede social com o Felipe, isso veio para o processo, e ele muito preocupado, meu pai está aqui me questionando, a polícia está na porta do meu prédio. Doutor, só um minutinho. Esclarece com o Felipe, por gentileza. Ah, tá. São dois Felipes. Isso, se quiser colocar, já está na tela, está aí. E aí eu pergunto, ele chega lá e no final, fique tranquilo, eu já prestei meu depoimento para o policial, e falei, eu agredi sozinho. Essa conversa lá na delegacia, a delegada te mostrou, alguém te mostrou, o assistente de acusação? Não, isso não soube dessa conversa. Depois daquele evento do TEMAC, logo depois, que você acabou de falou para a promotora que o Rafael não estava. Isso, certo. Tá. Eu pergunto, você chegou a debochar, a tirar onda, a regozijar-se quanto ao fato de que você teria lá dentro do TEMAC, Belvedere, né? Não, eu já fiz essa pergunta e ele já respondeu, doutor. Não, isso não, você regozijo? Perguntei se ele em algum momento provocou, perguntei. Não, então depois diz aí, você chegou a dizer que você encarou 10, botou 10 para correr? Obviamente não. Tá. Você sabe se a Marcela, depois disso você namorou com ela quase 5 anos, se a Marcela falou assim, o Rafael tá dizendo que você aí fora tá falando que você botou 10 para correr, que você calou 10 e enfrentou 10. A Marcela te contou isso? Não tem conhecimento. Tá. Você falou também que lá depois do TEMAC, você foi perseguido, você e a Marcela, perseguido, ele deu a voadora, acelerou para cima lá do carro, e você deixou a Marcela. Isso. A minha pergunta é, a Marcela já tinha anteriormente explicado se ele era agressivo com ela, se ele era ciumento? Porque a denúncia aqui fala que ele teria te agredido por ciúmes. Soube depois. Tá. Soube depois. E eu te pergunto, você deixou a Marcela com ele e foi embora? Sim. Foi eu combinando com ela no momento. Tá. Você ligou para ela, você acionou a polícia? Quanto tempo depois? Nesse caso, a gente não acionou a polícia. Não acionou? Não. Você não ficou com receio dele agredir a Marcela, não? Não. Tá. Você ligou para a Marcela quanto tempo depois? Depois ela foi lá em casa e buscou o carro. Mas quanto tempo depois? Umas 2 a 3 horas depois. 2 horas depois. O quê? 5 da madrugada? Que hora era? Não.
Algo em torno de 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Não tenho tanta certeza assim, não, mas eu acredito que seja por aí. O... Fábio, coloca para mim o depoimento dele. Lá na justiça, que ele fala que ela foi de táxi. Nesse momento que você deixou a Marcela lá no local, o promotor perguntou, também perguntou. Você acabou falando isso daqui pro promotor, pro seu advogado, pros outros advogados. Coloca lá. Eu queria dizer que o da Marcela foi embora da casa. Então, depois que ela mandou parar o carro, a gente parou, aí ela desceu, começou a café e pegou um táxi. Foi embora de táxi para casa. Ela saiu assim. Eu te pergunto. A Marcela, você sabe, você tem conhecimento que nesse processo ela se retratou? Não tenho conhecimento. Você ainda continua afirmando que a Marcela foi de táxi? No final do meu depoimento eu falo, eu acho que peguei um táxi, não sei. Justamente não sabia, não tinha certeza dessa informação. Tá. Você chegou a perguntar para ela? Você foi de táxi? Você foi com o Rafael? Não. Conversou com o Rafael? Você falou que agora que o relacionamento dos dois não te interessa. Não te interessava. Exato. Isso. Isso, você respondeu. Não interessava a relação dos dois. Certo. A mãe da Marcela, você chegou a ligar para a mãe da Marcela? Preocupado com isso? Não. Não. Quando foi que você e a Marcela combinaram de ir ao Temac? Bom, essa pergunta é difícil. Provavelmente tinha algo no momento, a gente conversando, vamos sair para jantar, vamos ao Temac, pode ser. Vamos, a gente morava perto e fomos. Então, mas isso foi no dia? Ou antes? Provavelmente no dia, não tenho certeza. Você residia em Barbacena nessa época? Residi em Barbacena. Mas nesse dia você estava fazia a faculdade lá, né? E sou de BH, meus pais moram aqui, moravam aqui. Mas dia de semana eu ficava em Barbacena. E a Marcela, ela, quando vocês chegaram lá no Temac, vocês ficaram por volta de quanto tempo? Nem chegamos a sentar. Nada? Não. Tá. Ela chegou a dizer para você que era interesse dela, definitivamente, pedir para que você não mais se aproximasse dela? Ela chegou a falar isso com você? Que eu não me aproximasse dela? Não. Que ela não queria nada contigo, que ela estava namorando com o Rafael? Nunca falou isso comigo. Tá. Você tomou conhecimento depois? Coloca para mim, por favor, Fábio. Isso, não cai não, que senão você machuca. Viu? Ô, Henrique, eu já estou terminando, tá? Verdade. Dia 3 de 9, tá vendo essa conversa que tá aqui? Eu vou perguntar se você tomou conhecimento disso. Aí é uma conversa entre o Rafael e a Marcela. E aqui ela tá falando, não fala comigo. Fui encontrar o Henrique para terminar as coisas. Deixa de ser burro, parabéns, me perdeu para sempre. Ridículo. Ela falando,
ela foi lá no Temac para terminar contigo e falar, eu estou com o Rafael. Se foi, mudou de ideia. Tá. Essa prova, a conversa, ela chegou a conversar contigo se ela estava conversando com o Rafael? Pergunto para você. É do seu conhecimento. Que hora que vocês encontraram para ir pro Temac? Fim do dia. Final do dia o quê? 8 horas, 9 horas, 10 horas? Provavelmente 8 horas. 8 horas da noite. É do seu conhecimento que ela ficou o dia inteiro no sítio com o Rafael? Não importa. Não. Não me importa. Então não sei, não é do meu Ah, conhecimento. não tem conhecimento. Não tinha nada sério. Dia... Fábio, coloque para mim no dia 2. No dia 2, tem a festa do primo da Marcela. E, Fábio, é a conversa das 18h34. Ela convida o Rafael para ir para a festa, passar lá o dia com eles. Ela chegou a falar com você que ela estaria aqui em Belo Horizonte, na festa do primo? Não, ela não tinha um compromisso comigo. Na madrugada do dia anterior ao Temac, Fábio, a última mensagem do dia 2. O Temac foi dia 3. Ela e o Rafael conversam. Te amo, meu amor, boa noite, até amanhã, beijo. Rafael faz uma carinha, um emoji de coração e termina aqui, para entrar no dia do Temac. A Marcela manda às 23h38. Te amo. Te amo. Você já estava tendo relacionamento? Já tinha ficado, mas a gente não tinha nenhum compromisso. A Marcela contou para você que ela estava ficando contigo e com o Rafael ao mesmo tempo? Ou não? Não. Durante esses 5 anos depois das agressões, você tomou conhecimento ou nunca discutiu isso com ela? Comigo ela falou que já tinha finalizado o relacionamento. Tá. Pela ordem de Deus, eu vou insistir, excelência, esse tipo de linha ataca a dignidade da vítima. Você achou que ele está querendo qualificador, excelência? Ele está querendo. Já respondeu. É uma situação de desconforto. Bem, não tô, só perguntei se ele Tem nada a ver, não é problema dele, não. Isso vem da Marcela com o réu. Isso, mas o jurado e a jurada uma situação ele foi fútil por conta de ciúmes. Então vamos verificar. Ué, E não foi? então é o que eu estou tentando provar, ué. Mas foi. É por isso que eu estou cuidando. Bom, obrigado, excelente. Não, já foi. Essa não foi inserida, não. Já, mas, inclusive, foi respondido. O assistente está tentando, de certa forma, impedir que nós tratemos. Eu quero que vocês respeitem a vítima. Eu queria diminuir a dignidade. Ele estava lá com a missão, totalmente diminuído. O assistente pode dar futebol. Absolutamente. Não tem que pedir absolutamente. Então, Pergunta pra ele. ele vai saber falar melhor de como é lesão corporal. Ele vai saber falar melhor. Coloca pra mim. Eu sou 129. Coloca lá. Você vê? Então, mas ele vai fazer, vai levar enquanto isso eu pergunto. É médico? Rafael. O Rafael, ele... Você tem conhecimento que o Rafael foi preso por esse processo? Se não me engano, ele foi preso. Fábio, coloca pra mim a foto aí do Rafael preso. Você viu isso daí? Isso aqui? Tá, não. Pode responder a pergunta, por gentileza. O senhor ficou sabendo que o Rafael foi preso depois desse processo? Soube que ele foi Foi preso. intimado? Depois de um ano? Não, foi intimado que ele foi Foi intimado da prisão? Depois de um ano? no momento. Ele foi preso. Soube.
Quando o senhor sofreu a agressão, o senhor estava em qual período? Quarto período. Quarto período da Faculdade de Medicina. Isso. O senhor falou. Era do seu conhecimento que ele cursava engenharia? Não conhecia. Além da prisão, tem conhecimento de que ele perdeu alguns semestres da faculdade por conta desse processo? Nunca tive contato. Pode fazer manifestação, se quiser. Não, doutor, já respondeu. Então, maravilha. Estudar. Não, conhecia não, doutora. Teve o conhecimento. Tudo. Para, isso. Eles prestaram informação no jornal. Eu fiquei sabendo através do jornal. O jornalista falou que recebeu a foto da família. Doutor, tá, pois não. À época, o senhor sabe se a Marcela. Está na tela? Essas fotos, o senhor viu? Jornal Nacional, NMTV? Viu, né? Aham. O senhor tomou conhecimento, seja pela Marcela, seja por alguém, pelo processo. A Marcela foi a primeira namorada do Rafael? Não sei. No processo, tomou conhecimento se era a pretensão dele noivar com ela? Nunca soube. Vocês ficaram, curiosidade, custando. Vocês ficaram noivos? Eu e Marcelo, não. Não. Tá, pode colocar. Depois que ele saiu, o senhor foi intimado de que ele tinha saído, mas que permaneceria com recolhimento, prisão noturna e monitoramento eletrônico com tornozeleira? Não soube de detalhes. Mas ficou sabendo de tornozeleira, alguma coisa? Soube que saiu. Tá. Henrique, quanto a boate, você já tinha ido numa boate anteriormente? Já. Hã? Tá. Eu pergunto para você se antes dos fatos ocorridos no Temac, você já, a Marcela, alguma vez conversou com você sobre o fato do Rafael no interior daquela boate, em data anterior ao baile do Denis, que ele estaria lá com alguns amigos e amigas no camarote? Põe essa conversa para mim, por favor. Não, só da possibilidade dele estar lá. Tá. Eu pergunto se você fez isso ou não. Você tirou lá dentro da Boate Hangar, antes do baile Denis, foto do Rafael no camarote ao lado ou de mão dada com alguma menina e mandou essa foto pra Marcela falando, o seu namorado aqui, ó. Não conhecia. Não conhecia? Não fiz isso. Tá. Quantas vezes você foi na Boate Hangar? Não sei te dizer. Tá. Você tem conhecimento de que a Marcela, conversando com ele na rede social, falou assim, você estava na Boate Hangar de mãos dadas com uma menina. Quem me contou foi o Henrique. Não tinha conhecimento. Eu não estava na boate. Mas a Marcela, você sabe se ela conversou isso com ele? Não E tenho imputou a você esse problema no namoro, ou seja, Não.
A Não tem. prova de que ele estava lá com a Doutor, mulher. respondeu que não. Ok. Obrigado por isso. Ah, Fábio, só por enquanto. Qual que é a data que tem? 13 de agosto. 13 quê? 13 de agosto. O baile do Denis foi no dia da independência, né? 7 de setembro. Isso. No dia 13 de agosto, eu te pergunto, porque a Marcela está falando ali, o Henrique me contou. 13 de agosto, você já conhecia a Marcela lá da Faculdade de Medicina? 13 de agosto foi após o ocorrido, certo? Hã? 2016. É, antes. 13 de agosto de 2016 foi provavelmente quando eu estava conhecendo. A Marcela? É. Tá, e aí eu pergunto, você conheceu ela, foi na calorada? Sim, De medicina? acredito que sim. Já caminhando aqui para o final, porque são os fatos, coloca para mim o ressarcimento. Para não esperar, eu vou te perguntar. É do seu conhecimento que a Marcela era mais velha do que o Rafael? Tá. Você é mais velho do que ele? Soube que sim depois. Tá. Eu vou te perguntar, aqui na própria denúncia, fala que ele era menor de 21. A confissão eu já conversei contigo, aí eu preciso agora perguntar sobre essa reparação do dano, até porque lá no artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal, tem uma atenuante, que é a questão de reparar o dano antes do julgamento. Até a Sua Excelência que vai analisar, eu quero te perguntar. Aqui, você poderia dar uma olhada aqui, por favor? Essa é uma petição do seu advogado para a Justiça. Está aqui, R$ 444.795,91. Cadê o seu advogado chegou a esse valor? Você sabe? Não tenho certeza. Tá, era advogado civilista, né? Isso. Não era o criminalista. Não. Coloca agora o acordo. E quantas parcelas? Aqui. Aqui foi feito um acordo, por conta dessas lesões, ele reparando o dano, R$330 mil. Qual que é a data que está aí, Fábio? E eu pergunto, comprometendo realizar o respectivo pagamento em 20 parcelas mensais. Primeira pergunta, foi esse valor, ô Henrique? Sim. Foi. E eu pergunto, o meu cliente, ele adimpliu, ele cumpriu esse acordo? Ou ele está em mora contigo, com você, quanto a esse pagamento? Ele veio pagando assim, paulatinamente em 20 vezes? Depois que firmou o acordo, sim, mas até eu firmar o acordo foi um pouco mais gastante. Tá. E recebeu tudo ou está fazendo uma parcela? Agora, Todas as parcelas. coloca para mim agora do outro acusado. Além dessa ação de indenização por danos morais, vocês processaram também um corréu que foi impronunciado lá pela doutora Amalie, Felipe Gessler. É essa daqui, ó, essa indenização? Sim. Tá. Coloca a outra. O Tiago, que também foi acusado, que foi denunciado no primeiro momento, ele saiu depois. Você entrou na Justiça Civil também requerendo indenização para com o Tiago? Sim. Tá, eu vou perguntar. O Tiago, vocês ganharam a indenização? Ainda não. Hã? Ainda não. Ainda não. Mas na primeira instância,
O senhor sabe me informar? Isso não é uma questão de ordem, doutor. Nada tem a ver com o julgamento. Tem. Julgado. Não, Excelência, inclusive eu trouxe até uma jurisprudência para isso. Aqui é um julgamento bifronte. Essa prova, inclusive, não é nem para o jurado. Porque se for condenado por qualquer crime, é quem tem a competência para analisar isso, artigo 65, reparação antes do julgamento. E ele reparou. Então eu estou mostrando aqui agora a questão que envolve uma atenuante. Reparação voluntária. E eu não estou Reparação de correção judicial. Por isso, houve execução, doutor. foi acordo. A execução, então, condenado. Isso não é voluntário. Bom, Doutor, você pode só perguntar para ele com relação aos demais, então, por Isso. gentileza. Hein? obrigado, É o Excelência. objetivo. Doutor, o senhor chegou a processar, senhor Henrique? Todos os 4 que foram denunciados e mais alguém? São os 4. Os 4 foram denunciados, ok. Perfeito. Professor, os 4 não é possível, né? Isso. Henrique, só para a gente colocar ponto aqui, até pegando um gancho na indagação do nosso presidente. Você, com seu advogado, processou cada um individualmente ou processou conjuntamente? Isso, eu acredito que tenha sido separadamente, mas não por opção minha. Ok. Tá. Na primeira instância, quanto ao Tiago agora, a última, vocês foram vitoriosos? Acredito que sim. Coloca aí para mim, por favor. Vou continuar perguntando enquanto ele busca lá. Já está aí? Vou te perguntar aqui, ó. Tá na tela? Estoura para mim na tela aqui. Isso aqui são as sequelas. E tem crime para isso, que é o crime do Código Penal, lesão corporal. Aqui o promotor está pedindo tentativa de homicídio, nós estamos pedindo a condenação por lesão corporal. E lesão corporal aqui, segundo o seu assistente técnico, ela foi gravíssima? Pela ordem, o senhor tem que fazer essa pergunta para o assistente técnico, doutor. Não, ele é vítima. Ele é vítima. Em sequência, excelência, ele não tem conhecimento de direito, ele tem que analisar isso. Não é médico? Certo, mas aí eu vou perguntar se... Posso responder como médico. Pega o laudo. Atende? Pega o laudo. Como médico e como vítima. Ok. Dê dados técnicos que a gente responde como médico. Assistente. Vem aqui. Eu tenho ele aqui. Doutor, com relação a essa pergunta, do parágrafo 2º, ela fica indeferida, tá? Lembrando que ele já mencionou aqui que ele teve, da audição completa do ouvido esquerdo de forma irreparável. Certo. Ok? O Henrique, quanto... Isso, achei. O seu parecer. Quando perguntado, tem enfermidade incurável? Você ficou com isso? Doutor, Tá, obrigado, excelência. Incapacidade para o trabalho, você ficou? Excelência, de novo, você já indeferiu as perguntas em relação... Não, eu estou fazendo cada pergunta, eu estou indefinindo, só tem 3. A primeira passou, a segunda... Pela ordem, doutor, a vítima está aqui para narrar os fatos que ela sofreu com relação ao acusado. A análise de dispositivo do Código Penal, ela deve ficar a critério da Justiça e dos operadores do direito. O conceito médico legal do que é deformidade permanente não é... Essa não é na medicina legal, lá na medicina pura de anestesista, não. Isso é um conceito de direito processual penal. Excelência, vou fazer a última pergunta para ele. O assistente técnico, o médico da acusação, você conversou com ele? Pela ordem, o assistente técnico era analista do Ministério Público. Isso. Conversou ou não conversou? Acredito que sim. Isso. Quanto ao parecer, a conclusão dele, você divergiu? Qual foi? Qual foi a conclusão dele? não sabe a conclusão. Não sabe a conclusão. Então, acabei de perguntar qual foi a conclusão, que ele não sabe.
Quando na verdade parece incomoda, eu sei como é que é. Não, doutor, não incomoda, mas tem que ser feito corretamente. Você está querendo levar no outro lado. Ele é vítima. É a vítima da Vítima, doutor Cristiano, e nós tratamos doutor Henrique. Sim, Doutor Henrique. deixa eu estar aqui para não aparecer. Perguntou para o médico. Médico. Graças ao. Mas está ótimo. Final, posso fazer um consideração? Final, Henrique. Já, terminando. Espera só um minutinho. Bom, o fato é, se eu não tivesse sido salvo na hora, eu teria ido a óbito. Se eu não tivesse ido para o hospital, teria ido a óbito. Se o diagnóstico de meningite não tivesse feito, eu teria ido a óbito. E foram 3 fases que eu poderia ter ido a óbito. E teria ido se não fosse o tratamento. Então, fala como médico. Agora foi como vítima ou como médico que deu essa separação? Os dois. Essa chororô aí. Doutor, o senhor me respeite, por favor, que eu não estou com chorando. Eu não estou acreditando. Caras e bocas. Para cada pergunta, caras e bocas. Era só meu filho, não. Responder, doutor, Não estou perguntando Vossa Excelência. Só um minutinho. graças a Deus, mas sabe ofender. Um minutinho, Luiz. É a única arma que o senhor tem, né, doutor? Nada. Estou perguntando, não estou ofendendo. Pergunta para o Henrique se eu estou ofendendo ele. Eu não fui deselegante, doutor. Só um minutinho, doutor. Não foi. Estou incomodando por quê? Eu estou perguntando, está refutando Vossa Excelência. Doutor, espera só um minutinho. Pois não, Excelência. Espera só um minutinho. Tá muito enganado. Preciso só agora, nesse momento, só fazer uma pausa, né? Gravação, só para fazer a segunda parte agora da pergunta para a defesa. Você facilita aquele. Obrigado. A justiça determinou e foi feita a busca e apreensão na casa de todos os envolvidos. Você sabe se algo ilícito foi apreendido? Não tenho conhecimento. Você tem conhecimento de que a justiça determinou a quebra do sigilo telefônico e telemático de todos os denunciados, dos 4? Não tenho conhecimento. Você tem conhecimento que os smartphones, os aparelhos de telefonia móvel celular, foram apreendidos? Não tenho conhecimento. Sabe se alguma conversa anteacta, ou seja, antes da agressão à sua pessoa, entre os envolvidos, se a polícia, se o Ministério Público, se os órgãos de persecução conseguiram alguma prova de que eles estavam mancomunados? Ok. Eu tenho deferido, porque ele falou que não tem conhecimento da busca e apreensão, nem do mandato. Isso. Eu estou terminando essa daqui. Aí, cadê? Olha a minha foto deles correndo na boate. O vídeo. Isso. Henrique, o processo ocorreu e quando chegou a decisão, que é a que está na mão das juradas e dos jurados, a juíza, ela pronunciou, ela retirou 2 acusados. Você sabe se o seu advogado apelou disso?
Não tem conhecimento. Algum parente seu pediu para apelar? Sabe? Não sei. É do seu conhecimento também que nessa mesma decisão, eu não posso falar quanto ao meu cliente porque é pronúncia, mas quando tem pronúncia eu posso. É do seu conhecimento também que a própria juíza aqui do fórum, ela impronunciou o Tiago? Ela tirou o Tiago, falou que ele não quis matar você? Desclassificou, né? Lesão corporal. Lesão corporal. No Tiago, sim. Sem conhecimento. Tá. É do seu conhecimento que esse recurso seu chegou até lá em Brasília. A gente não sabe se tinha doente, ok? Tá. Sabe se essa desclassificação do Tiago chegou até em Brasília? Não. A lesão corporal? Não sei. Tá. Caminhando agora, acho que eu discorri sobre tudo. O Henrique, a última coisa. Até para que é o seu último momento aqui nesse processo de depor. Agora nós vamos ouvir as testemunhas. E eu pergunto, meu cliente, e eu falei isso daí pela imprensa, eu acho que chegou no seu ouvido, porque eu ouvi, ele está arrependido, ele quer te pedir desculpas. Eu pergunto na frente dos jurados das juradas, você aceita o pedido de perdão do Rafael? Não. Tá. E algum dos outros acusados, aliás, 2 foram pronunciados, mas o Tiago, que houve a desclassificação pela lesão corporal, a justiça falou que ele não quis te matar, ele te pediu desculpas? Não. Perdão? Não. Tá. Se o Tiago pediu, você não. Tá. Excelência, a defesa Tiveram 8 anos para isso e não fizeram, né? Claro. Obrigado, Henrique. Com relação aos jurados, alguma pergunta complementar? Caso eu tenha, por favor, levantar a mão, que é minha pergunta por escrito. Sem perguntas complementares para o juízo, podemos suspender a relação para a justiça.